No ano de 256 a.C., ao largo do Cabo Écnomo, o Mediterrâneo tornou-se um tabuleiro onde se mediriam não apenas forças e homens, mas engenho e vontade política. Se você quer entender como uma única ideia mudou o curso de impérios, fica até o fim, inscreva-se e ative as notificações. Ao romper da aurora, as linhas romanas cortavam o mar como uma muralha de madeira e velas. Quinquerremes alinhadas em filas serrilhadas, cada casco carregando centenas de remadores e soldados, formavam um bloco que mais lembrava uma cidade flutuante do que uma frota improvisada. Roma, até então terra de exércitos dominantes em terra, exibia ali sua resposta à superioridade naval púnica. Galeras pesadas, treinadas para um tipo de combate que suas tripulações conheciam mal. Nos estaleiros, semanas antes, aprendizes, carpinteiros e veteranos tinham erguido cascos largos e resistentes, prontos a receber o segredo que lhes daria a esperança, o corvo. Era uma ponte móvel, uma grua com gancho e uma ponta espinhosa, capaz de cravar o inimigo à sua própria embarcação e transformar a luta no mar em luta de infantaria sobre convés. Do lado cartaginês, Amílcar e Hanon observavam com olhos acostumados às marés e aos ventos. Cartago era a velha senhora dos navios. Seus remadores eram experientes, suas manobras refinadas como as doçuras do seu comércio. As quinquerremes púnicas, em número e leveza, confiavam na velocidade e na tática de circunvalação. A escolha tática era clara: não entrar em abraços frontais, evitar o encontro corpo a corpo que favoreceria a disciplina romana. Em terra, o conflito era por Sicília e por supremacia no Mediterrâneo. No mar, porém, decidir-se-ia a capacidade de adaptar uma tecnologia e um modo de travar combate. Os homens em Roma sabiam que não haviam nascido marinheiros. Sabiam também com igual nitidez que a disciplina legionária poderia vencer onde a perícia marítima exagerada falhasse. Assim, se levou o soldado ao convés, não apenas remadores, mas legionários treinados para combater sobre madeira viva. Eram corpos acostumados a marchas, ao aço, a ordens gritadas. A nova pedagogia exigia que aprendessem a correr, a formar amontoamentos e a lutar em passagens estreitas, uma lição de terra transposta para o mar. Na véspera da batalha, a costa da Sicília tremelúzia com a luz dos acampamentos e o cheiro do churrasco de barco. Marinheiros poliam remos, soldados afiavam espadas, oficiais traçavam linhas com pedaços de corda e pedras empilhadas. Marco Atílio Régulo, de poucas palavras e olhar duro, caminhava pelo convés central, observando, medindo a prontidão. Lúcio Mânio ajustava bandeiras, trocando ordens com a calma de quem já decidira sua própria vida por ser firme. Entre aqueles gestos contidos, havia a certeza de que o segredo não estava em lutar como Cartago, mas em forçar Cartago a lutar como Roma. Quando as frotas se avistaram, o mar se encheu de gritos e tambores. As linhas púnicas ondulavam, buscando prender os romanos em um abraço que lhes era favorável. As alas mais velozes tentariam rodear o bloco pesado, cortar suprimentos e abrir brechas onde as formações romanas se separassem. Políbio, que viria a registrar os números e descrever o choque com rigor, falaria de centenas de navios de cada lado. Mais que números, o que se via era a concentração de aço e desejo de não ceder. O confronto começou como dança e logo virou choque. Remos batiam na água, as tábuas rangiam, vozes rugiam. Um navio púnico tentou a volta larga para atacar o flanco romano, outro cortou em diagonal, procurando as popas menos protegidas. Os romanos mantiveram-se alinhados, como se fossem muralhas móveis, e quando a distância entre dois cascos se comprimiu até o ponto certo, os engenheiros deram o sinal. O corvo caiu com um estalo metálico sobre o convés inimigo. O gancho perfurou tábuas, cravou-se em vigas e a ponte, pesada e segura, abriu caminho para a infantaria. A visão do primeiro encontro foi rápida e brutal em sua simplicidade. Onde Cartago contava com marinheiros ágeis e abordagens de esgrima naval, encontrou fileiras de homens armados com pilum e gládio. Soldados romanos, acostumados a abrir brechas em muralhas, agora empurravam-se por uma ponte curta e encontravam linhas de púnicos que não esperavam combate prolongado de corpo a corpo. O mar abafava gritos, a madeira vibrava sob pés cansados.
Em vários momentos, as táticas se inverteram, a técnica de navegação cedeu ao peso da espada e a vantagem púnica foi neutralizada pela obstinação de quem não fugia do confronto. Anão, percebendo o cerco que se formava no centro, ordenou manobras mais agressivas nas alas. Seu intuito era simples: cortar a coluna romana, isolar porções da frota e usar a manobrabilidade para rasgar a muralha de madeira. Em uma dessas investidas, sua ala direita entrou com violência num ponto onde um grupo de navios romanos já lutava por manter os prisioneiros do primeiro embate. O choque abriu um buraco momentâneo, bandeiras tremularam e rebentou-se uma confusão na qual homens de ambas as pontas se lançaram uns sobre os outros num emaranhado de cordas e aço azulado. Nesse instante, a disciplina romana mostrou sua outra face. Regimentos de reserva, soldados que em terra formariam o núcleo de ataque, foram conduzidos com ordem: não ceder ao pânico, fechar brechas e, quando oportuno, usar o corvo para criar novos pontos de contato. Lúcio Mânlio, percebendo o esforço púnico para esgarçar a linha, mandou desviar alguns navios para fechar o vão. "Segurem a formação", gritou, a voz cortando o vento e as ondas. Homens obedeceram como se as ordens fossem tanques de ar que mantinham pulmões firmes, movimentos curtos, coordenados, sem heroísmos isolados. A manobra retomou o ritmo, a ala de Anão encontrou resistência e ficou retida tempo suficiente para que o centro romano prosseguisse em seu avanço. O uso do corvo, porém, não era uma solução sem custo. As grandes estruturas prendiam-se aos inimigos e o balanço do mar tornava perigosas as travessias. Navios mais leves podiam escapar do apesto e, se um romano tentasse cravar o corvo e o vento mudasse, toda a manobra podia tornar-se fatal. Ainda assim, aquela manhã demonstrou que a invenção havia deslocado o jogo. Onde antes prevalecia o domínio do piloto sobre a maré, havia agora a possibilidade de impor o combate no plano que favorecia Roma. A batalha, concebida por alguns cronistas como uma sucessão de episódios quase fragmentados, desenrolou-se em blocos. Havia pontos de ruptura onde a morte e a captura se condensaram. Havia outros onde, por sorte ou disciplina, a violência amainou. No flanco que Amílcar comandava, a tentativa de isolar um segmento romano foi mais efetiva por algum tempo. Ele conduzia suas galeras com a experiência de quem conhecia o Mediterrâneo como via de mercadorias e favores. Em um desses golpes, conseguiu cercar uma proa romana e obrigou seus tripulantes a lutar em condições penosas. Mas Mânlio e Régulo, titulares da ousadia e da paciência, não permitiram que o revés se alastrasse. Num momento definidor, o centro cartaginês, sobrecarregado por sucessivas aproximações de corvo e pelo peso de combates sucessivos, começou a perder coesão. A linha que havia sido muralha transformou-se em ruína quando várias embarcações, já sem sua tripulação completa ou danificadas nas cristas das ondas, cederam terreno. É nesse instante que o mar, que até então fora domado por homens e engenho, mostrou sua face de fera. Ondas que pareciam lambuzar cascos feridos, madeiras que rangiam como dentes contra dentes. Políbio, anos depois, anotaria que a maré de aço havia cedido ao protagonismo da disciplina e da engenharia, qualificando a vitória romana não apenas como resultado de números, mas como triunfo de adaptação. Quando a batalha entrou em sua fase final, os navios cartagineses começaram a recuar em massa. Muitos foram capturados intactos porque a tripulação tivera de abandonar os cascos para salvar a própria vida. Outros, atingidos nas partes fundamentais, viraram e afundaram lentamente, levando ao silêncio corpos e estandartes que antes sopravam bravamente. Roma, por sua vez, recolheu numerosos prisioneiros e dezenas de navios capturados. Foi uma vitória de tal porte que abriu a possibilidade de transportar um exército romano até as praias da África para levar a guerra às próprias portas de Cartago. O custo foi alto em termos humanos. Os relatos não cessam de lembrar a extensão das perdas, ainda que sem pormenorizar feridas de maneira chocante. A imagem que ficou foi a de convéses manchados, grupos de sobreviventes amarrados em correntes improvisadas e olhos que buscavam no horizonte alguém que não voltaria. O simbolismo, contudo, era evidente. A técnica física de um artefato simples mudara as regras do confronto.
Onde antes prevalecia a audácia do marinheiro, passou a imperar a tática do engenheiro e a disciplina do soldado. Nos dias que se seguiram, enquanto emissários romanos organizavam navios de transporte e preparavam a expedição terrestre rumo à África, as consequências políticas começaram a se manifestar. Políbio e outros cronistas apontariam Équinomo como um ponto de inflexão. Quem observasse de perto veria que não fora apenas uma vitória numérica, fora a demonstração de que Roma aprendera a se reinventar. Em Cartago, o abalo foi profundo, credos de invencibilidade naval foram questionados e o mercado político interno passou a procurar culpados. Ainda assim, Cartago não se desfez ali. A guerra continuaria e a rivalidade entre ambos os povos ganharia contornos ainda mais ferozes nas campanhas posteriores. No convés de uma das naus romanas, ao cair da tarde, um jovem soldado encostou a cabeça no mastro e fechou os olhos. O cheiro do mar misturava-se ao sal e ao ferro. Ele ouvia, em sua memória, o estrépito das tábuas e os chamados de ordem. Ao seu lado, um remador de rosto curtido limpava o remo, enquanto veteranos contavam sem vaidade a eficácia do corvo. A história daquele dia, pensavam alguns, talvez fosse a de uma invenção. Para outros, era a história de homens que, mesmo fora de seu elemento natural, haviam vencido porque se disciplinaram, porque aceitaram mudar. Ainda assim, a vitória carregava lições que a posteridade levaria tempo a compreender por inteiro. Não bastava inventar, era preciso treinar, adaptar estruturas sociais e logísticas para que a inovação prosperasse. O triunfo em Équinomo fora tanto tecnológico quanto cultural, uma prova de que a máquina teria de encontrar um povo preparado para usá-la. Quando a frota romana se afastou para reunir as forças de invasão, as praias da Sicília ficaram como testemunhas quietas de uma virada. Cartago, embora temporariamente fragilizada, preparava respostas que se mostrariam cruéis e astutas. Mas naquele momento, a balança pendia para Roma. O Corvo havia revelado que, no tabuleiro do poder, quem soubesse ler os espaços entre tradição e oportunidade poderia virar jogo. Políbio registraria números, velejadores recordariam ordens, filhos e netos contariam, em círculos de lume, sobre a manhã em que as ondas foram vencidas por tábuas e coragem. A Batalha do Cabo Équinomo ficaria para além de uma data, seria paradigma de como inovação técnica, somada à disciplina, remodela destinos. Ainda havia dúvidas e debates sobre se o Corvo fora genialidade ou ato de desespero. Historiadores posteriores ponderariam implicações logísticas que só um exame atento dos governos e dos arsenais poderia desvendar. No entanto, por ora, o mar silenciava suas águas sobre convéses desalinhados e velas rasgadas, e os romanos se preparavam para a etapa seguinte, levar a guerra ao território inimigo. Nas semanas que seguiriam, decisões sobre transporte de cavalaria, suprimentos e seleção de comandantes tomariam as praças. Mas a lição principal daquela manhã havia sido aprendida. A invenção que transformou uma disputa naval em combate de infantaria conferiu a Roma uma nova chance de projetar seu poder além das margens conhecidas. E essa chance seria explorada com a mesma persistência que havia levado homens a furar o casco do mar com o ferro do corvo. Os meses seguintes foram preenchidos por um labor que pouco tinha de heróico e muito de minucioso. Nos estaleiros romanos, marinheiros e soldados de guarnição transformavam navios de guerra em navios de transporte. Cobertores, talhas de água, sacos de grãos e cestos de provisões eram somados a arreios e a rebanhos de mulos. Oficiais traçavam, sobre tábuas marcadas, os itinerários das unidades, calculavam o número de remadores que ficariam como guarnição e designavam centuriões para velar pela disciplina no interior das naus. A sensação de que se operava algo novo, mover não só homens, mas cavalaria e máquinas de cerco através do mar, exigia paciência maior do que a própria coragem.
Régoros, cuja figura já havia começado a ganhar destaque nos corredores senatoriais, assumiu o comando do desembarque. Homem de poucas palavras e convicções firmes, cuidou pessoalmente das últimas medidas: a escolha do ponto de desembarque, a formação dos piqueniques de proteção e a organização de sentinelas para vigiar as enseadas durante a noite. Ao seu lado, marchavam legados e oficiais veteranos que haviam visto provações nas campanhas ao norte e no sopé das montanhas. Deles ouviu conselhos, assentiu discretamente e despachou ordens com a mesma frieza que se exige no campo de batalha. Em Roma, as assembleias discutiram os custos. Havia vozes que pediam cautela, lembranças das campanhas anteriores e a consciência das linhas de suprimento longas e vulneráveis, e havia também aqueles que, inflamados pela vitória no mar, desejavam que o impulso fosse convertido em pressa em conquista imediata. O Senado acabou apoiando a expedição, não apenas como ato militar, mas como demonstração de que Roma não se limitava ao território da península. A República parecia, pela primeira vez, projetar sua vontade além do horizonte do Mediterrâneo. Do outro lado, Cartago viveu tempos de inquietação. Os conselhos de guerra e os primeiros encontros na cidadela foram marcados por ânimos acirrados. A navalha da derrota recente cortara líderes e estratégias consagradas. Encontrar culpados tornava-se questão de honra pública. Havia quem propusesse encaminhar negociações rápidas, buscando recompor perdas por meio de pagamento que preservasse a cidade. Havia quem clamasse por uma defesa intransigente do solo africano. Mercenários foram convocados às pressas, a bolsa de recrutamento abriu-se para espartanos, gregos mercenários e outros povos do litoral que a riqueza de Cartago ainda conseguia atrair com generosas promessas de paga. Quando, enfim, a frota romana se aproximou da costa africana, o arrebol do céu ao nascer do dia iluminou fileiras de velas dispostas como lâminas. O desembarque teve o rigor das operações que fora treinado. Os navios aproximaram-se em formação, as rampas desceram e a areia recebeu botas e lanças com o mesmo estrondo de um aparato lançado contra uma muralha. Não foi surpresa encontrar junto ao mar aldeias ribeirinhas que observavam com receio e curiosidade a força desembarcante. Havia no ar o odor de tabaco das cozinhas de campanha, o ranger de rodados e o farfalhar de estandartes. Os primeiros povoados foram tomados com pouca resistência. Muitos habitantes, diante da velocidade da manobra e da incerteza, preferiram fechar portas às pressas. Régulus estabeleceu uma cabeça de praia firme, uma torre de vigia, linhas de paliçadas e uma praça onde oficiais podiam receber enviados. A guarnição deixada para proteger os navios e as provisões era numerosa. Sentinelas patrulhavam a enseada e pequenos destacamentos foram enviados para assegurar fontes de água doce e pontos elevados que dominassem a planície costeira. A marcha para o interior começaria logo, e com ela veio a dificuldade real que a campanha colocava. As vias eram muitas vezes caminhos abertos por carreiros de trilhas, não estradas consolidadas. Pontes de madeira exigiam cuidado. A cavalaria precisava de campos largos e estradas firmes para desferir golpes. Régulus, atento aos perigos da logística, dispôs que mantimentos fossem transportados em vagões cobertos, protegidos por pilhas de escudos e que colunas de batedores fossem lançadas adiante para sondar emboscadas. Cartago, por sua vez, não tardou em responder com astúcia. Enquanto na cabeça de guerra de Régulus cresciam acampamentos e quartéis improvisados, emissários chegaram à capital com notícias de que um exército romano pisara o solo africano. A notícia incendiou debates. Era preciso, disseram alguns, reunir as forças dispersas e concentrá-las no campo, onde poderiam desafiar o inimigo. Outros, mais prudentes, preferiam fortalecer as muralhas e chamar para a defesa do espaço urbano aqueles recursos que ainda estavam disponíveis. Entre as vozes nasceu a convicção de que se precisava de um comandante que unisse senso tático e disciplina, alguém capaz de reorganizar armamentos e ensinar aos mercenários a obedecer a uma nova ordem de batalha. Poucos meses depois, sob a sombra de uma vela carregada de promessas, desembarcou em Cartago um estrangeiro, um comandante vindo das escolas de guerra do sul da Grécia, cuja fama precedera sua chegada.
Não trouxe consigo apenas a autoridade de um nome, trouxe métodos, reorganizou as formações, incutiu nos mercenários o respeito às ordens e reordenou a cavalaria como unidade decisiva. As primeiras manobras, observadas com descrença por alguns patrícios cartagineses, passaram a produzir efeitos práticos. A cavalaria voltou a demonstrar que podia dominar planícies e forçar retiradas. Entretanto, Régulus não esperou que o inimigo se reagrupasse em tranquilidade. Avançou em direção ao arediços do interior, tomando cidades e erguendo sinalizações que afirmavam a presença romana. Em uma dessas incursões, ao cair da tarde, o jovem soldado que na manhã da batalha de Écnomo encostara a cabeça no mastro e fechara os olhos, sentiu novamente o peso da marcha. Agora não era o cheiro do mar que o rodeava, mas o pó seco das estradas africanas, o calor que punha suor sobre o elmo e a visão de campos que pareciam estender-se até o encolher dos olhos. Ao seu redor, veteranos murmuravam sobre os riscos de avançar demais sem consolidar as linhas de provisão. Havia quem, mais ousado, visse na pressa de Régulus a chance de um golpe que pudesse encerrar a guerra antes que Cartago se reerguesse. O conflito de visões começou a desenhar o destino imediato. A audácia da ofensiva romana contra a paciência da defesa cartaginesa. Nada estava decidido ainda. As planícies e os vales guardavam surpresas. À medida que as colunas romanas penetravam mais fundo no país e que as tropas cartaginesas se reordenavam sob nova disciplina, a sensação entre ambos os lados foi a de que uma prova maior estava por vir, não apenas de força, mas de quem melhor lembrasse que guerra é, tanto quanto combate, cálculo e tempo. Na alvorada de um novo dia, quando o acampamento romano fazia sua ronda e os cozinheiros acendiam os primeiros braseiros, Régulus recebeu um mensageiro com um desígnio do Senado: prosseguir com a operação e garantir bases seguras para novas investidas. Olhou para o mapa gravado na mesa de madeira, ajeitou o punho da espada e, sem mais delongas, ordenou a marcha. À frente, a terra africana esperava, impassível e antiga. Atrás, o mar que havia trazido os vencedores guardava memórias de convéses ensanguinados e o rumor do corvo. Entre esses dois mundos instalava-se agora a verdadeira prova, a de converter uma vitória naval em domínio territorial e de demonstrar, mais uma vez, que a máquina só é eficaz quando um povo inteiro a sustenta com disciplina e adaptação.